Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom chegar até você, é muito bom te encontrar mais uma vez, como em todas as semanas nós temos nos encontrado. Eu não sei se você está vindo pela primeira vez a este programa, eu não sei se você passou um tempo sem ver este programa, né? Graças a Deus eu tive a grande responsabilidade de conduzir esse programa por quase 5 anos. Depois fiquei um tempo afastado, onde a Cris Henrique me substituiu muito bem, isso já tem um tempinho, e agora também já estou de volta há algumas semanas. E chegar até você com o programa Gente de Fé sempre é uma grande alegria, porque todos nós, eu e você, somos privilegiados em estarmos aqui nesta sala de estar e ouvirmos o testemunho de fé das pessoas que passam por aqui. A certeza que nós temos é de que não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da perda, não importa a situação que possamos viver, o Senhor estará sempre conosco. Ele não nos prometeu uma vida sem perdas, sem sofrimentos. Ele nos prometeu que estaria conosco. Então, hoje nós vamos ter a alegria de receber um casal, né, que é o Antônio Lino e a Maria Lúcia, e eles vão nos contar a história e principalmente um fato que na vida de pais é algo muito difícil, mas Deus segura na mão de todos nós quando estendemos a nossa mão para Ele. A mão de Deus está estendida para nós, mas quando estendemos a nossa mão, nós sentimos este Deus nos sustentando. Mas nós vamos chegar lá. Bem-vindos, Lino e Maria. Porque é Antônio Lino, Lino e Maria. É mais conhecido como Lino, é que te conhece mais como Lino? Lino. Na igreja, as pessoas colocam apelido na gente e falam Tonhão, né? Ah, o Tonho. Aqui a gente vai se conter com Isso, o Lino. Exatamente. E a Maria Lúcia. É Maria ou é Lúcia ou é Maria Lúcia? Lúcia. Chamamos de Lúcia. Então é LL, Lino e Lúcia. Lino e Lúcia. Ah, que Isso, coisa boa. Assim fica mais fácil. Bem-vindos, se apresentem. Muito obrigado. De onde vocês estão vindo? Quem são vocês? Nós somos o casal Lino e Lúcia. Nós temos 39 anos de casados. Temos 2 filhas, né? Uma está com Deus e a outra está com a gente, né? Graças a Deus, né? E nós, como a maioria dos que se dizem católicos, nós também éramos católicos de 3 tempos. Eu gosto de falar essas coisas aí, porque nós... o católico de 3 tempos é aquele que só vai na igreja 3 vezes. Batizado, casamento e missa de 7º dia. Não é verdade? Nós não éramos diferentes, nós éramos assim também. Vocês tinham essa religião, viviam dessa maneira? Sim, exatamente. Nossas filhas fizeram a primeira comunhão e sempre pedia, pai, mãe, vamos na igreja, vamos na missa, e aquela desculpa, eu não vou, estou cansado, eu tenho alguma coisa para fazer e tal. Vão depois, reza por a gente lá e tal. E fomos levando a vida. A Cristina, a mais velha, ela... É Cristina e Natália. Desculpa, eu acabei não atropelando. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque é assim, como você disse, Lino, existem muitos católicos que fazem dessa maneira. Isso. Mas por que, mesmo não vivendo uma fé, incentivaram as filhas de vocês a ir para a catequese? Tradição familiar. Então não era uma religião vinda de uma experiência com Deus, que hoje vocês conhecem, mas era uma tradição. Exatamente. Porque não tinha outra coisa. Exatamente. Nas homilias eu sempre falo isso, que muitos de nós estamos sentados no banco da igreja, principalmente nesses tempos, batizado, 7º dia, casamento. Eu sempre falo justamente isso, porque nós estamos lá não porque vivemos uma experiência com Deus, mas porque não tivemos ainda uma outra proposta. Sim. E se tivéssemos tido já uma outra proposta em um outro lugar, nós iríamos. Com certeza.
Na sua família sempre foi assim também, Lino? Sim. A sua família também, de tradição, foi assim? Sim, sempre foi assim também. Na sua também, Maria? Na minha Lúcia? também. Meus pais sempre levavam a gente, quando era jovem, assim, até na idade de sair de casa, tudo, levava para a igreja, a missa no domingo, e falava, eu estou criando meus filhos na igreja católica, mas não era praticante como nós somos hoje em dia. Que hoje em dia a gente, se ficar sem ir na missa um domingo, para a gente é um vazio. Pecado, né? É um vazio. Sim. Aí, Aquela frase, isso. né? Domingo sem missa, semana sem Semana graça. sem Deus. E aí a gente foi criada assim. E Eu aí? falava sempre que eu era católica. E nada... De IBGE. Né? Quando iam perguntar religião. Acho que é católico. do BGS é bom. Católica. Então, agora, depois das nossas filhas, a primeira comunhão, o crisma da Cris, a mais velha, a Cristina, Vocês né? levaram para batizar. Batizar Eucaristia, tudo certinho. tudo certinho. Tudo na... E a Cris fez a primeira comunhão e depois veio o crisma e era catequista do crisma, da adolescência missionária. A Cris sempre foi uma menina assim, chegou até a ir para a Toca de Assis. A Cris está com quantos anos hoje? 37. 37. É isso. A menina cresceu. A menina é uma mulher hoje, né? Casada, faz um ano que casou, uma benção de Deus. Bem, trouxe neto já? Não. Sim. Não, faz só um ano que ela casou. Então daqui a pouquinho está chegando. Isso, se Deus quiser. E esse católico de IBGE, como vocês estão dizendo, tem muitos, né? Não sei se você que está assistindo esse programa, eu espero que não. Se for, vou falar de uma maneira bem paterna. Tenha vergonha na sua cara. Exatamente. Mas essa realidade, infelizmente, é muito real no nosso país, né? A religião católica, para muitos, ela não é uma identidade. Ela não diz de mim. Ela diz daquilo que eu vou de vez em quando, né? Mas podemos dizer assim, essa frieza na fé, na religião que vocês tinham, ela foi abalada. Sim. Muito. O que aconteceu? Eu costumo falar o seguinte, que a gente nunca deve fazer, ninguém faça o que nós fizemos. Vim pela dor. Nós viemos pela dor. E é horrível. Então, a nossa filha, elas chamavam a gente para ir e a gente não ia. A diferença de idade delas? 4 anos. 4 anos. Do mesmo mês. Do mesmo mês? A Cristina do dia 9 de outubro e a Natália do dia 15 de outubro. Olha, é para fazer uma festa única. Vai chegar o momento da festa aqui. E elas chamavam, vamos, um domingo chuvoso, a Cristina levantou e se preparando para ir para a igreja, para ajudar lá no crisma, e ela me acordou, pai, me acordou não, me chamou, pai, me leva na igreja porque está chovendo. Eu levantei reclamando, porque era o único dia que eu tinha que descansar e eu tinha que levantar para levar ela na igreja e tal. Mas tudo bem, peguei o carro, levei ela, deixei na porta da igreja e voltei para casa. Quando, um pouco tempo depois, uns 15 minutos mais ou menos, a Cristina chega em casa chorando. E eu reclamei com ela, mas por que você está chorando? Eu falei, a gente faz tudo para ir na igreja, para seguir o caminho de Deus, e vocês não ajudam. Então, não vou mais na igreja, coisa nenhuma, porque vocês não estão nem aí para a religião, né? Mas deu uma bronca na gente. E a Lúcia e eu não demos a mínima importância, porque a gente não dava a importância para o caminho de Deus, né? E era uma adolescente falando com vocês. Era um adolescente dando aula para nós, entendeu? Então... Aquilo que vocês tinham que ter falado para ela, era ela que estava falando para vocês. Ela estava falando para nós, né? Então, a Natália fazia a catequese, que depois a Lúcia vai falar. Então, conforme a Cristina falou isso para a gente, para mim, aquilo eu não liguei muito, mas em 2001 houve uma transformação muito grande nas nossas vidas, né? Foi quando a Lúcia vai falar um pouco da catequese da Natália, o que a Natália estava fazendo, né? A Natália, eu fiz a inscrição dela para ela fazer a primeira Eucaristia dela, né? E ela era jogadora de futebol.
e ela ia sempre reclamando, na primeira fase. Ia sempre reclamando, ah, mãe, eu não quero ir, eu quero ir para o treino de futebol, não quero ir para a catequese. Aí eu fui e falei para ela, filha, faz a sua primeira Eucaristia. Se minha filha não quiser ir mais depois para a igreja, a mãe não vai forçar. Só por tradição mesmo de família, para fazer, falar, minhas filhas fizeram a primeira comunhão, né? Sim. E aí, quando foi na segunda fase, eu tive uma surpresa muito grande com a Natália. Sim. Eu fui pegar ela e ela me abraçou e chorou. Ela falou assim, mãe, quando eu fizer minha primeira Eucaristia, eu vou ser catequista. Eu falei, é mesmo, Natália? Que bom! Só que a Natália não queria mais faltar um dia na segunda fase. Não queria faltar um dia. Às vezes eu testava ela, eu falava assim, filha, hoje vai ter treino de futebol e tem a catequese. E aí ela, não, mãe, eu vou para a catequese, eu não quero saber de treino. E ela fez a primeira Eucaristia dela e ela foi ajudar a catequista dela, porque ela não podia pegar uma turma só para ela, né? E aí ela não faltava um dia, no dia da catequese era sagrado aquele dia para ela. A menina parecia que ela estava se arrumando para ir para qualquer balada. E aí ela, no dia da primeira Eucaristia... As duas eram catequistas, então. As duas. Nossa vida de igreja, eu devo, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, nossas filhas. Foi quem deixou encaminhado na igreja. Uhum. Aí foi o dia da primeira Eucaristia da turma dela. A minha filha foi e ela entrou chorando, fez abertura para as crianças entrar e ela chorando. Nas filmagens, nas fotos, tudo ela chorando. Quando terminou, aí eu falei assim para ela, nós estávamos voltando para casa, eu falei, filha, por que você chorou o tempo todo? Ela falou, mãe, eu estou tão feliz. Eu não sei, mãe, te explicar o que está acontecendo comigo. Só sei que é uma felicidade tão grande de eu saber que eu pude contribuir um pouco para aquelas crianças poderiam estar na rua, usando droga, com más companhia, e elas estavam na igreja, mãe. E eu pude contribuir um pouco com elas. Aí me abraçou assim, chorou, mas ela disse que era de felicidade. Ela disse que não sabia explicar o que estava acontecendo com ela. Aí ela falou assim, ai mãe, pronto mãe, eu cumpri minha missão. Uhum. E aí foi assim, a da Natália, da catequese dela. Sim. Festa de aniversário. Uhum. Como as duas fazem aniversário praticamente muito próximo, a gente faz uma festa só. E a Cris tinha feito o aniversário no dia 9 e a Natália ia fazer no dia 15. E elas queriam uma festa. E me pediram, pai, vai fazer uma festinha de aniversário para nós? Eu falei, para com esse negócio de festa, para com isso e tal, né? Nada de festa. E a Cris ficava, vai, pai. E fazia festa. E a Natália ficava, pai, vai, pai, faz a nossa festinha. Não, para com esse negócio de festa. Vamos fazer festa. Você tá para completar aí 15 anos, né? E nós vamos fazer a festa de 15 anos para você. Vamos deixar essa festa de 13 anos aqui de lado. Ela falou, pai, se o senhor soubesse a importância que tem esses 13 anos para mim, não quero festa de 15 anos. Não precisa fazer. Você me faz essa festa de 13 anos para nós, que tá bom demais. Não precisa, estou te dando a minha palavra. Ela é muito brincalhona, porque a Natália era muito extrovertida. Ela brincava com tudo. Tudo para ela era brincadeira. E lá em casa era o ponto de encontro dessa juventude. Uhum. Aquela turminha da igreja ali, todos eram lá em casa. Eles faziam as lembrancinhas da igreja, faziam tudo, os preparativos, era tudo feito na nossa casa. Então juntava aquela turma, aquela garotada toda, né? E tinha os meninos. E eu tinha um ciúme daqueles meninos com as meninas, rapaz, você não imagina, né? Olha, então... eu não sou pai biológico, mas eu acho que se eu tivesse alguma filha, eu também iria sentir muito ciúme dos meninos que se aproximariam dela. Sim, pai tem ciúme, não tem jeito, né? E eu com ciúme das meninas e resolvemos fazer a festa. Então tá bom, ok, eu me rendo, vamos fazer a festinha de vocês, vai. Fizemos aquela festinha e durante a festa eu peguei a filmadora para filmar. Sim. Em vez de eu filmar as minhas meninas que estavam fazendo aniversário, eu filmava mais os meninos.
Aí uma delas falou, por que você está filmando mais os meninos? Eu falei, porque se algum deles fizer um mal para minha filha, eu pego eles por essa fita aqui. Quem que é. Eu vou saber quem é. Olha só o que é a cabeça da gente que não é da igreja, né? Você pensa as coisas erradas, né? Mas, tranquilo, passou, terminou a festa. No dia seguinte, elas tinham uma excursão para Canção Nova. Naquela época, estava no auge da Toca de Assis, né? E estava tendo um tocão lá na Canção Nova. E elas foram essa excursão. Então, se prepararam, passou a festa toda, levantaram, nem dormiram, levantaram de manhã, já foram para a Canção Nova. Quando elas chegaram na Canção Nova, que elas desceram do ônibus da excursão, a Natália começou a chorar. Mas chorava muito. E os outros ficaram preocupados com ela. Não, o que você tem, não? O que foi? Por que você está chorando? Ela falou, gente, não se preocupa. Não estou sentindo dor, não estou sentindo nada de dor, mas é uma felicidade indescritível. Eu não sei descrever o tamanho da minha felicidade de eu estar aqui nesse lugar. E passou o dia lá, fazendo de tudo, né? Quando elas retornaram para casa... Isso no ano de 2001. 2001. Acho que podemos ter nos encontrado, eu falo eu com elas. E em 2001 bem provável. Eu estava lá. Bem provável. 2001, né? Estava no meu segundo ano de Canção Nova, então. em 2000, e eu, como seminarista na época, nós ajudávamos muito nos acampamentos, principalmente o tocão. Então, com certeza vocês se encontraram, né? E quando eles retornaram para casa, que eles chegaram em casa, a Lúcia e eu, nós notamos uma diferença da Natália. A Natália veio diferente, né? E nós olhamos para ela estava com um semblante diferente. E nós perguntamos, o que aconteceu? O que houve? Falou, pai, mãe, ela usou essa expressão, pai e mãe de Deus, vocês não acreditam como é que eu estou maravilhada com aquele lugar. Eu quero morar na Toca de Assis. Nossa. Com 13 anos? 13 anos. Eu olhei para a Lúcia e falei, meu Deus do céu. Enlouqueceu. A outra já está grudada direto na igreja e agora essa mais novinha quer ir para a Toca de Assis. Não vão ficar sozinhos, essas meninas, né? E pá, a gente sempre brincava, né? Passou. No final de semana próximo, nós fomos filar o almoço no meu sogro, né? E a gente mora em São Bernardo e vinha, que eles moram aqui no São João Clímaco, né? Na volta para casa, nós não fizemos o caminho pela Anchieta, nós viemos por um outro caminho, onde tem um local lá que tem um cemitério, chama Cemitério Fênix, é um cemitério vertical, né? E a Natália, que chegou em frente àquele cemitério, ela olhou e falou, pai, que lugar lindo é esse, pai? Isso é uma fábrica? Eu falei, não, isso é um cemitério novo, eu até brinquei com ela, é um cemitério de apartamento e tal, né? Ela falou, eu quero ser enterrado aqui. Gente, aquilo me deu um tranco. Eu falei, olhei, diminuí a velocidade do carro, olhei para trás, falei, por que você está falando isso, filha? Ela falou, pai, só comentei. E a Cristina começou. Você não fala nada, que você aproveita nada, você só fala besteira, olha aí, você vai deixar o pai preocupado e tal. E você, pai, começou a reclamar com ela. Ela deu uma risada e bateu nas minhas costas e falou, pai, olha, quer me enterrar no Carminha. O Carminha é um cemitério da prefeitura que tem lá próximo de casa, né? Ele falou, olha, quer me enterrar no Carminha, não quer me enterrar aqui num lugar chique. Então ela fazia brincadeira de tudo, né? Ok, passou. E nós tínhamos uma festa de casamento na cidade de Maringá, no Paraná, no dia 10 de novembro, né? E nós íamos a essa festa porque o pai da noiva veio nos trazer o convite pessoalmente, então a gente se achava na obrigação de ir. Nós resolvemos, nos últimos dias, que não dava para ir na festa. E a Natália ficou muito chorosa, ela chorava porque ela queria ir na festa da Tati e tal. Eu falei, filha, nós não vamos, mas eu vou emprestar o meu carro para o meu irmão, que é o tio alemão, eu vou emprestar meu carro para o tio alemão, e você vai com ele, eu deixo você ir. Ela falou, eu não acredito, vocês vão deixar eu ir sem vocês? A primeira vez que eu vou sair sem vocês? Nós vamos deixar. Porque eu tinha muito medo da violência aqui
em São Bernardo. Se ela fosse lá para o Paraná, lá não tinha problema de violência, eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa. Eu estava preocupado com a Natália, né? Como se eu estivesse pressentindo que estava para acontecer alguma coisa. Eu tinha muita preocupação. Com a Cris eu já não tinha isso, mas com a Natália eu tinha essa grande preocupação devido a ela ser muito extrovertida. Pra você ter uma ideia, a Natália jogava capoeira, ela soltava pipa, ela andava de bicicleta, ela jogava bola, ela fazia de tudo. De tudo ela fazia um pouco. Então ela me preocupava um pouco, né? E aí, ela falou, ficou feliz com a festa. E no dia 8, eles iam viajar no dia 9 de manhã. No dia 8, o meu irmão veio buscar ela para dormir na casa dele, que ele ia sair no outro dia de madrugadinha, tal. Então ele veio em casa pegar ela à noite e levar para a casa dele. Ele morava em São Mateus. E quando ele chegou lá, na hora de dormirem, a Natália chamou os meninos para rezar o terço. E os meninos, os dois filhos do meu irmão, mais ou menos a mesma idade da Natália, falaram, você está ficando louca, Natália? Nós não sabemos rezar terço, nós nunca rezamos o terço. Por que nós vamos rezar terço agora? Falou, não, eu vou ensinar para vocês a rezar o terço. Ensinou os meninos, no meio do terço, um começou a zombar um pouco, e ela reprimiu ele, falou, olha, se as pessoas bem soubessem o que é a oração do Santo Terço, rezavam o terço todos os dias. Né? Eu acabei pulando a sua parte, que você ia falar. Depois você complementa, tá? E eles saíram em direção a Maringá, no Paraná, 5 horas da manhã. Umas 9 horas da manhã, eles pararam para tomar um lanche. E meu irmão era muito rigoroso. Quando terminaram, que entrou todo mundo no carro, ele examinou se estava todo mundo com cinto. E estava todo mundo com cinto, beleza, seguiu viagem. E a Natália começou a cantar hinos da igreja, né, dentro do carro. E uma meia hora depois, ela pediu para os meninos, não fala nada para o tio, mas eu vou tirar isso daqui, que eu não nasci para viver amarrado, eu nasci para viver solta, voando. Né? E os meninos, por gostarem muito dela, não falaram nada para o meu irmão, que ela tinha tirado o cinto. Um tempo depois, segundo os meninos falaram, uma meia hora depois, o carro estourou o pneu. Isso no final da Castelo Branco, no município de Santa Cruz do Rio Pardo. O carro estourou o pneu e ele estava na pista da esquerda. E quem conhece a Castelo Branco sabe que ali tem uma cratera para escoamento de água. E ele ficou preocupado que o carro puxasse para o lado da cratera, então ele levou para o acostamento. Eu fui e verifiquei as brecadas que ele dava no carro até para chegar no acostamento para trocar o pneu. Sim. Segundo ele me falou, eu não sei o que houve, mas alguma coisa teve. O carro foi como se alguém tivesse pegado o carro e feito um redemoinho. A hora que o carro capotou. Já no acostamento, plano igual esse aqui, não tinha degrau, não tinha nada. E a Natália foi lançada para fora pelo para-brisa traseiro do carro, onde houve a ruptura da coluna cervical, quer dizer, ela quebrou o pescoço e faleceu ali. É bem difícil, porque tinha 5 pessoas dentro do carro. Era meu irmão, a esposa dele, e os 2 meninos dele e ela. Meu irmão é mais alto do que eu. Sim. Ele tinha que ter se machucado, porque o teto do carro praticamente encostou no banco do motorista ali. Ele não tinha como ter saído ileso. Para falar que ninguém sofreu um acidente, eles tiveram que sair pelo vidro traseiro e o filho dele cortou um pouquinho do dedo num caquinho de vidro que sobrou lá do para-brisa, mas ninguém sofreu mais nenhum arranhão. Eram 5 pessoas. 5 pessoas. Nós vamos dar um intervalo agora. Até para que vocês dois se recomponham, porque como eu disse no começo do programa, é uma dor que só vocês sentem, né? A natureza, né, é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais generosa quando o filho enterra o pai, porque é normal. Pela lógica. Pela lógica é o normal, mas quando é o contrário, não é. Eu não vou nem te provocar nada, eu só vou dizer para que você se coloque no lugar deles. E daqui a pouco a gente volta com
a continuidade da história dos dois. Minha mãe sempre me disse que é uma dor que não tem nome. Enterrar o pai ou a mãe, você vai se tornar um órfão de pai ou de mãe. Mas enterrar um filho, nem a sociedade teve coragem de dar um nome. Aquele pai, aquela mãe se tornou o quê? O filho se tornou um órfão, seja de pai, seja da mãe, seja dos dois. Mas e o pai e a mãe? Se torna o quê? Um sofredor. É uma dor tremenda que não tem como... a lógica natural não tem como. Né? Mas, antes de nós prosseguirmos, a Lúcia queria dizer alguma coisa. Dia 2 de novembro, a Cristina foi convidada para ficar na Capela São Vicente de Paulo, onde ela era catequista, para passar a noite em vigília. Só que nós não queremos deixar ela ir de jeito nenhum, a Cristina. Ele falou assim, o que uma moça vai passar a noite numa igreja fazendo o quê? A Natália chegou e abraçou a gente, ele falou assim, pai, mãe, deixa a menina aí. Tem coisa mais linda, a menina vai passar a noite em adoração, em vigília. A menina não vai para uma balada. Aí ele foi e perguntou assim, você vai também, filha? Ela falou, não vou, que eu tenho algo importante para fazer hoje em casa. Aí nós, a pedido dela, nós deixamos a Cristina ir. Quando foi à noite, nós já estava deitado, nós estávamos no nosso quarto, ela entrou para o quarto delas e chamou a gente, falou, pai, mãe, vem aqui no nosso quarto. Aí nós chegamos, ela falou assim, senta aqui na minha cama que nós vamos rezar o terço. Aí o pai dela foi e respondeu assim, que rezar o terço, filha? Nós não sabemos rezar o terço. Ela falou, mas eu vou ensinar vocês a rezar o terço. Padre, ela contemplou cada mistério, a coisa mais linda. Quando ela terminou de rezar o terço, aí ela olhou para a gente e falou assim, pai, mãe, se as famílias soubessem a importância que tem o Santo Terço, rezaria o terço todos os dias. A Cris, sempre ela ia na matriz Centro São Bernardo para o grupo de oração. E sempre convidava ela, vamos, vamos. Ela, não vou. E quando foi um dia, ela aceitou ir. Aí eu falei, filha, eu vou com você também. A Cris vinha do serviço, se encontrava já lá no grupo de oração com as meninas da Sagrada Família, da Capela São Vicente de Paulo, e se encontrava lá. Aí esse dia eu digo, eu vou com você. Nós se encontramos com a sua irmã e a gente vai. Quando foi à tarde, chegou visita na nossa casa para dormir. Aí eu falei assim, filha, não vai dar para a mamãe ir. Aí ela falou assim, mãe, você deixa eu ir com as meninas da Capela São Vicente? Eu falei, deixa. Só que eu deixei, mas eu fiquei tão ansiosa pela chegada dela, que ela nunca tinha aceitado. E ela estava muito ansiosa para ir. Uma felicidade. Aí eu deixei. Quando ela chegou, que ela abriu a porta, aí eu falei assim, e aí, Ná? Ela pôs as mãozinhas assim na cabeça, pá, tão bonitinha. Mãe de Deus, você não sabe o que me aconteceu. Eu falei, o que foi, filha? Ela falou assim, mãe, eu comecei a cantar o hino da igreja, mãe. E quanto mais eu cantava, eu não tinha mais vontade de parar de cantar. Só que eu fechei o olho. Só, mãe, que eu não sentia que eu estava ali com aquelas pessoas. Eu estava flutuando por cima das pessoas. Aí eu falei, é mesmo, filha? Aí eu comecei assim, preocupada com ela, né? Aí quando veio o falecimento dela, padre, foi uma fase tão difícil para nós, tão difícil, que nós abandonamos a Cris. Tanto eu como ele. Nós abandonamos a Cristina. E ela, para não querer ver a gente sofrer, ela sofria só... Ela estava com 17 para 18 anos. 17 anos. Ela tinha acabado de fazer, que ela fez dia 9 de outubro e a Natália morreu dia 9 de novembro. Um mês depois. Um mês depois a Natália faleceu. Então, a Cris sofreu muito, nós desprezamos muito ela, muito, muito. E aí eu falava assim, ela falava assim, que nós parecia, só tinha a Natália. Ela falava, mãe,
A Ná está bem, ela está junto de Deus. E eu estou aqui. Eu preciso de você, mas eu não queria. Aí ela me convidou, falou assim, mãe, fez o inverso. Vê Deus ser a mãe, ela foi minha mãe, num momento. Ela falou, mãe, deita aqui no meu colo pra gente conversar. Aí ela falou assim, mãe, a senhora está fedendo. Padre, eu não tomava mais um banho. Eu não me arrumava mais nada. E elas duas era tudo, assim, eu queria a mãe toda arrumada, né? E eu não tomava mais nenhum banho. E eu estava sentindo muito mal, não queria mais viver. Isso já tinha quanto tempo do falecimento? Padre, eu acho que não fazia... 6 meses. 6 meses, 8 meses, no máximo. Então, é como se você tivesse realmente também entregado a vida ali. Isso, eu não queria mais viver. E para mim, a única pessoa que me amava era a Natália. Sim. E tinham me tirado na minha cabeça, será que era? Aí ela foi e falou assim, mãe, eu vou pedir, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, para a senhora reagir. Hoje eu estava conversando com meu pai, e meu pai me falou assim, Cris, eu não sei, filha, mas o que fazer com sua mãe, que ela não reage. Eu não comia, não fazia nada, era só deitar no sofá esperando a Natália voltar. Aí ela falou, eu peço que a senhora reaja, porque meu pai falou que não sabe mais o que fazer. Se a mãe não reagir, a senhora vai perder eu e meu pai. Padre, naquela hora que ela falou, ali foi aonde me deu aquele choque. Eu fui deitar, fui para meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com minha filha, com a Cris? O que eu estou fazendo? Eu tinha abandonado ela. E eu, do jeito que eu estava, aí foi aonde eu comecei a reagir. Aí eu questionava Deus. Eu não perdi a fé em Deus, por nenhum momento. Eu questionava, eu falava assim, meu Deus, para que o Senhor não me deu uma chance de eu cuidar da minha filha, nem fosse numa cama, vegetando numa cama. Mas o Senhor não me deu essa chance. Ou tivesse me levado no lugar dela. Padre, com 18 anos, quando fez 18 anos, dia 9 de outubro, a Cristina sofreu um acidente em Santo André, sofreu um acidente, só ela quebrou 3. Ela quebrou isso aqui, ela quebrou aqui. Quando ela fez 18 anos? Não, quando fez 18, que a Natália tinha falecido. A nossa casa virou um hospital. Então, há 3 anos atrás. 2 anos atrás. 3. Aí virou um hospital, nossa casa. Nós não podíamos nem triscar nela. Ela toda, o braço quebrado, perna quebrada, não podia mexer nela. Padre, naquela hora que eu vi minha filha daquele jeito, quando ela falou para o noivo dela, Eduardo, chama o resgate, que eu quebrei minha coluna, que a gente estava junto, né? Que eu quebrei minha coluna. Padre, veio tudo aquela cena na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu perdi uma filha num acidente e agora a outra. Eu falei, não é possível. Padre, quando eu vi ela naquela situação, veio tudo aquela cena na minha cabeça. Há 18 anos atrás eu tinha pedido para Deus. E Ele me deu através da Cristina. Como Ele quer dizer, está aí tua filha. A Natália era a hora dela, eu penso assim, a Natália era a hora dela. Agora a Cristina está aí para você cuidar dela. Padre, ela ficou sem uma sequela, padre. Ela tinha tudo, véspera do casamento dela praticamente, que foi em outubro, e ela ia casar em maio, já tudo programado. Eu digo, meu Deus, ela passou numa cadeira de roda, daquele jeito, dentro de casa, a gente não podia nem triscar nela, banho em cama, tudo. Então, as coisas de Deus é um mistério para a gente viver passo a passo. Porque Ele não deu da Natália, mas Ele me deu através da outra filha, da Cristina. E vocês dizendo, né, tanto lindo quanto você, porque pelo que vocês falam da Natália,
A Natália, ela tinha uma maturidade espiritual Sim. Tinha para uma menina de 13 anos, 13 anos. que ela já não era mais daqui. Era incrível. Enquanto vocês estão contando aí as coisas que ela falava, né, essas coisas que ela vivia, que ensinava a rezar, me passa na cabeça tantos e tantos, uma Maria Goretti, um São Domingos Sávio, um Beato Carlo Acutis, que era agora, ou seja, jovens, adolescentes, que chegam numa maturidade espiritual tamanha que realmente eles não cabem neste mundo. Os mistérios de Deus a gente não consegue tocar. Por quê? Com apenas 13 anos, né? Sendo que, eu vi esses dias mesmo numa matéria, um senhor completando 121 anos. Né? E é brasileiro, é o mais velho do Brasil. 121 anos. Né? Tem um ministro lá na nossa paróquia que ele tem uma mãe com 104 anos, lúcida. Uma menina de 13 anos. 13 anos. Mas eu sempre fico pensando assim, a partir das experiências que a gente vai fazendo com Deus, que a Natália, ela já não cabia mais neste mundo. A história é longa, padre. É muita A Natália, coisa. quando eu estava, eu não terminamos no outro, quando eu estava eu tive que sair daqui, quando eu recebi o telefonema que meu irmão tinha se envolvido num acidente, eu tive que, nesse momento eu desmaiei, me levaram para o pronto-socorro e tal, mas eu tinha que ir para lá, que eu tinha que fazer a liberação do corpo dela, porque o meu irmão tinha entrado em estado de choque, ele com a família. E quando eu estava na funerária fazendo a documentação, eu recebi o telefonema que eu tinha que fazer aquela documentação para sepultar a Natália naquele cemitério que ela pediu. O meu primo, um mês antes, tinha comprado um jazigo naquele cemitério. E ele veio oferecer. Vocês têm aonde sepultar a Natália? Eu acho que a Lúcia, porque eu estava para lá, ela lá no interior, e não sei se a Lúcia falou, não temos, nós acreditamos que sim, não temos, porque, né? Ele falou, então eu quero dar o meu último presente à Natália, sepultar ela. Ninguém tinha falado para ninguém que ela queria ser sepultada. Conversa de vocês no carro. Sim, no carro, No mas carro ninguém ali? sabia disso. Mas ninguém sabia. E aí eu falo as coisas de Deus. Nós sepultamos a Natália, eu fiz a documentação, sepultamos a Natália naquele cemitério. E aí começou o nosso grande sofrimento, padre. Sim. Eu me revoltei com Deus. Eu chutava a parede, eu dava murro nas coisas. Por que Deus tinha feito aquilo com a gente? Pô, nossas filhas na igreja, tudo bem, nós não íamos na igreja, mas elas iam na igreja, tudo. Por que Deus castigou tanto nós? Para tirar a metade da nossa vida, porque a vida dos pais é os filhos, né? 2 filhas, metade foi embora, metade ficou com nós, né? E eu reclamava muito para Deus. E um dia, no dia 8 de dezembro, olha, ia fazer um mês no dia 9, era o aniversário da minha sogra, o meu cunhado saiu para comprar um presente para ela, e ele saiu com a moto, e ele bateu com a moto num Fusca, ele quebrou um Fusca no meio. Ele abriu a cabeça em 2 bandas, levou 53 pontos, abriu. Ele quebrou esse osso do tórax aqui, e o osso ficou em cima do coração dele. O médico falou, olha, só milagre para tirar esse da morte, porque se ele se mexer, vai perfurar o coração e ele vai dar hemorragia e ele vai morrer. Isso aí só se for milagre. Uma semana depois, meu cunhado estava em casa, tranquilo, sem nenhuma sequela. E aí eu respirei um pouco e falei, meu Deus, era o dia da Natália e não do meu cunhado, né? Então, pode ser isso. Mas o tempo foi passando e eu comecei de novo a cobrar de Deus. Por que Deus fez isso? E bravo, nervoso com Deus. Nós estávamos saindo à noite e nós íamos na casa do meu outro cunhado e estava chovendo muito. E nossa casa tem 26 degraus. E a Lúcia escorregou do último degrau e saiu rolando na escada. A Lúcia, quando eu peguei ela no braço,
ela sangrava pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, e desmaiada. Aí eu peguei ela no braço e falei, ó, você vai ver a nossa filha primeiro que eu. Eu achava que ela tinha morrido. Trouxemos ela aqui para o hospital, no Hospital da Luz aqui. Ela ficou 9 dias internada. E os médicos falaram, ela vai ficar com sequela, né? Porque ela quebrou o maxilar, fraturou o crânio, quebrou 5 dentes, né? Ela vai ficar com sequelas. Então a Lúcia hoje, nem a cicatriz não aparece, não ficou com sequelas. Fez um buraco tão grande aqui, que quase dá para ver por aqui. E ela ficou sem nenhuma sequela. Aí eu parei. Eu fiquei com medo. Falei, não vou mais cobrar de Deus, porque pode vir coisa pior. Então, eu acreditei que era o dia da nossa Natália, que era o tempo dela. E o que ela veio fazer durante esses 13 anos foi dar um baita do ensinamento para nós, né? E ela disse isso quando você falou que era a festa dos 15. Exatamente. Que queria dar a festa dos 15. Falou, se vocês não sabem a importância desses meus 13 anos. Exatamente. E aí eu entendi que Deus tinha dado um maravilhoso presente para nós cuidar durante 13 anos. Sim. E ele veio e recolheu, né? Aí eu passei a entender um pouco, mas 8 meses depois, Deus nos enviou um casal de anjos na nossa casa, com a ficha nos convidando para fazer o ECC, Encontro de Casais com Cristo. E nós fomos. E graças ao nosso bom Deus, hoje nós estamos muito engajados na igreja, né? Nós participamos da pastoral familiar, do movimento do ECC. Nós somos ministros extraordinários da comunhão, né? E a gente não abandonamos nunca mais aquele terço. Tem uma história do terço por fora, porque tinha uns amigos nossos do ECC. Sim. Que a Lúcia entrou em depressão profunda e ela só queria ficar deitada, que nem ela estava comentando que a Cris foi alertar ela. E ela não queria sair para lugar nenhum. Aí eu peguei ela arrastando mesmo pelo braço, você vai no terço, nós vamos no terço. Que os amigos nossos, o Henrique e a Elaine, nos levaram para a casa do Cídio e da Cláudia, que estava tendo o terço lá. E como a Natália falava sempre do terço, sim, nós vamos para o terço. Nos ensinou, né? Nos ensinou. Nós levamos... Eu levei a Lúcia para o terço. Quando nós voltávamos para casa, ela falava, graças a Deus que eu tenho você, né? Porque essa força que o terço nos dá, nos levanta. E o amigo nosso, o Cido, percebendo que ela estava muito mal, nós estávamos com um caquinho, nós estávamos arrasados, né? Ele chegou, me abraçou e falou, o que está acontecendo? Eu contei a história para ele, ele me abraçou e falou, vocês não têm um problema, nós temos um problema. O problema é nosso agora. Rapaz do céu. De vocês. Eles todos ali, eles nos colocaram em tudo quanto é coisa que existe dentro da igreja, que era para nós fazer, não tinha um dia de folga. Para ocupar o tempo. Para ocupar o tempo. E graças a Deus, olha, isso foi, nós fizemos o ECC em 2002. Sim. Agosto de 2002. Até hoje. Nós só paramos por causa da pandemia. Mas era direto. 19 anos. 19 anos. Fazendo Direto. 20 agora em 2022. Exatamente. E na Coreia, então, nós paramos agora. Mas mesmo assim, nós fazíamos o terço por live. E agora nós retomamos, que a gente fazia os terços na casa das pessoas. Nós ficava sabendo que tinha pessoa precisando, a gente juntava a nossa turminha do terço, nós íamos fazer o terço na casa das pessoas, né? Agora não pode, né, por causa da pandemia, mas a gente vai na igreja, tem um nosso salão lá que a gente faz o terço separado assim, quando nós estamos. Mesmo. Hoje à noite, terça-feira, nós vamos lá, né? Porque toda terça-feira a gente faz o terço. Nós não abandonamos. Eu vejo assim, porque... vocês me contando, me lembro de uma outra santa. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando estava no auge. Santa Teresinha. Quando estava no auge da sua enfermidade, que levou à morte dela, ela dizia, né? Me deixem partir porque
eu serei muito mais útil lá do que aqui. A Natália, com certeza, com tudo que foi, porque vocês já têm 7 anos a mais do que ela já tinha, né? Então, os 13 dela, mais os 7 a mais, firmes naquilo que ela tanto desejaria. Eu tenho certeza que ela desejaria ter visto isso aqui, mas hoje ela já vê de uma maneira completamente diferente e muito melhor, que é no céu. Com certeza. E aqui eu entro num assunto que também me toca muito. Esses dias eu fui perguntado sobre, nós podemos pedir, Padre, a intercessão dos nossos entes queridos? E aí eu dei o exemplo do meu pai, que pelo exemplo de vida dele, né, e que nos últimos momentos da sua vida, ele já na UTI, eu tive a graça de dar para ele os últimos sacramentos. E eu falei, eu tenho certeza que meu pai está no céu. Então eu peço para ele a intercessão, né? Vocês não tenham dúvidas, a filha de vocês está no céu. Então não somente sintam saudade, mas peçam a intercessão dela. Porque o que aconteceu na vida de vocês depois, e que já fazem 20 anos, eu não tenho dúvidas que tenho o dedinho dela lá. Mas nós estamos indo para o término do nosso programa. Ela deixou uma carta. Cadê essa carta? Ela está aqui. Quem lê essa Se o carta? padre quiser ler, sem problema. Essa carta chegou para vocês, foi uma redação? Na Ela escola. fez na escola? A professora pediu para que os alunos fizessem uma redação. Nós deduzimos que fosse uma redação para falar sobre a família, porque pelo que a Natália escreveu aí, na segunda, ela faleceu na sexta-feira, na segunda-feira a professora devolveu essa redação para nós. Ou seja, a redação tinha sido feita também Na pouco quarta-feira. antes. Na quarta-feira. 2 dias antes. 2 dias antes, porque na quinta ela antes. não foi na escola. Aí ela chegou em casa, padre, aí ela falou assim para mim, mãe, hoje a professora pediu para fazer uma redação e a mãe vai ver a minha. Eu falei, filha, não vou, porque não vem para casa. A professora não vai mandar uma redação para casa. Ela, mãe, mas a minha, eu tenho certeza, como tem Deus no céu, que a mãe vai ver a minha. Natália Duarte Lino. Jesus mudou o meu viver. Mãe, te amo. Mãe, te amo. Mãe, te amo demais. Pai, te amo. Pai, te amo. Pai, te amo demais. Cris, te amo. Irmãzinha, te amo. Cris, te amo demais. Eu amo muito minha família. Eu amo muito minha família. Sol, lua, azul, pai, vô, vó, madrinha, padrinho, dadá, dodô, tia, tio, amigo, paquera, amor, paz, fraternidade, carinho, amor ao próximo. Fabiana, gato, paixão, jamais ódio, rancor, ter humildade. Deus, chuva, eu me amo muito. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Ame a vida. Fim. Com os 13 anos de idade, ela deixou um testamento para vocês. E aqui embaixo, recado da professora para a família da Natália. Pelo que pude perceber, ela tinha uma bela alma. Tenho certeza que essa bela alma, de alguma forma, sempre os acompanhará. Que nós dizíamos há pouco que ela
com certeza, intercede por vocês do céu. Eu não sei nem o que dizer, a não ser muito obrigado por vocês. Porque, com certeza, vocês deram a vida a Natália e agora ela, na verdadeira vida, com certeza se alegra muito com vocês dois, com a família, com a vida, com os testemunhos que vocês estão. Vocês dão esse testemunho nos encontros, né, nos ECCs, com certeza tocam muitos casais. E eu digo para vocês agora, em nome da igreja, levem adiante, porque com certeza é lá do céu a vontade de Deus e a vontade da Natália. Então, a você que também ficou, como eu, impactado com essa história, aproveite o tempo que você tem, porque o amanhã nós não sabemos, a Deus pertence. Todos os outros programas da TV Canção Nova você pode acompanhar ao vivo ou não pelo Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Até o próximo programa.